Muito bem, debate agora com Everton Guimarães, diretamente de Minas Gerais. Olha aqui no telão. Denilson Show. Sim. Eita, o nosso João Pedro Sgarbi, Chico Garcia, Marcos Assunção, João Paulo Capelanes, Ronaldo Giovanelli. Ronaldão, o escritório hoje tá cheio, hein? Tá lotado. Chegou até um malote logo cedo. Malote? Aqui, ó. Um malote, aqui, ó. Aí, sim, fiel, era tudo um plano para vingar o título da Copa do Brasil. Posso voltar, não? Sou rica! Não, fica aí, sou rica. Era essa a conspiração, então? É, o pessoal tava mandando tudo Cavalo aqui de até o Troia. vice. Ô, Olha aí. Rona, Diga, o que é bebê. essa mala aqui na frente? Então, isso aí é pra gente já despachar, né? Parece que a sogra já viajou. Mas e por que essa bruxa aqui? O que, a bruxa? Tem bruxa aí também? Tem, vem olhar não, aqui. Não, é coisa da produção. Tem até Maldita vassoura. produção, hein? Deixa eu ver. Peraí, pô. Isso aqui não é pra ficar aqui, não. Deixa... Não, longe do Gavião também. Anteciparam Não, a deixa pra lá. Essa produção me Mas mata. por quê? Então, o que é essa do mala? Gavião pra dar zica, né? É, tirar longe do Gavião. Deixa eu falar, isso aqui é pela... Quem que vai viajar? É o Fito. Rapaz! Ó, é primeira Vai levar classe. uma vassoura? Primeira classe. Depois devolve pra minha sogra, hein? Olha! Não falei isso, dinheiro falei. que eu tenho no banco? Melhor não, Deixa retira. pra lá. Deixa eu Sabe voltar a quanto fazer a dinheiro que eu conta tenho no aqui, banco, meu meu irmão. amigo? E tem o pirulito também, ó. O pessoal despachou logo cedo o pirulito. Pirulito Parabéns, campeão. hein, pirulito. Fernando Diniz. Pirulito campeão. Deixa outro aqui. E pra não errar nos cálculos igual os meus amiguinhos, que fugiram da escola, tá aqui a calculadora, ó. Nós vamos ver aqui a multa do VP, nós vamos falar a multa pra ele ir embora. Nossa, mas é alta, hein? É alta. Tô esperando ele pedir. E Sabe, você acha que sabe ele eu vai? tenho uma vida estabilizada. Não vai pedir. Sabe, eu tenho uma vida estabilizada. Tem, né? Capelanes, a diretoria... Boa tarde pra você, Boa antes de mais tarde, nada. boa A tarde. diretoria do Flamengo teria coragem de segurar o Vitor Pereira em caso de não conquista do título carioca? Acho que a pergunta que tem que se fazer agora é até onde e até quando vai essa insanidade. Que, pra mim, é insanidade a manutenção do Vitor Pereira até agora. A torcida não aguenta mais. A gente percebe nitidamente, por mais que o discurso dos atletas seja um discurso motivacional, estamos fechados, aquela coisa toda, não reflete o que nós vimos ontem no segundo tempo, principalmente. O time morreu fisicamente. Até acho que o Flamengo fez um primeiro tempo interessante, melhor do que o Fluminense. E aqui está um crítico que eu não gostei do que o Fernando Diniz fez, de tirar o André do meu campo para virar zagueiro, só que querendo ou não, no final das contas, como é resultado, acabou dando certo. O meu ponto de vista aqui é o seguinte, brincadeiras à parte em relação a Vitor Pereira, eu não consigo enxergar mais clima para que ele possa ter uma sequência no time do Flamengo, independentemente de título. Ontem, não vou falar que foi um vexame, porque não foi, não quero banalizar a palavra vexame, mas eu acho que é uma coisa muito vaga você continuar com um treinador que já chegou queimado e vem se queimando cada vez mais, só se ele for campeão estadual. O Flamengo tem muitas outras aspirações do que um título estadual, que é importante, claro que é, mas é muito pouco para um time que vivia a expectativa de ser campeão do mundo, né? De tudo. De tudo, de tudo. Assunção, eu vi que você estava concordando com o Capelanes. As palavras do Capelanes são essas, exatamente. O clima pro VP já não tá bom, desde a chegada dele. Né? Criou-se muita expectativa na chegada, na saída do Dorival, de que ele pegaria um time redondo, completo, cheio de estrelas, com a chegada do Gerson e tudo mais. E, infelizmente, ele está destruindo tudo o que o Dorival construiu. Na verdade, quem não quis a continuidade do Dorival foi a diretoria, Chico. Então, Renata, e aí é uma sensação de fora, assim, de que a diretoria do Flamengo, ela contratou o Vitor Pereira para ele executar um plano que a diretoria queria e que o Dorival não ia conseguir. É uma sensação olhando de fora, uma cirurgia no elenco. Talvez por alguns jogadores estarem acomodados, talvez pela diretoria entender de que o time precisaria jogar de uma outra forma. E o Dorival não tem esse perfil, ele é muito conciliador. O Vitor Pereira não se preocupa em se indispor com alguns atletas e ele poderia nisso fazer ter no as Mundial, mudanças. Chico? Hã? Quem pensaria numa idiotice dessa de mudar o elenco ter no Mundial? A diretoria do Flamengo. E aí agora, Renata, O certo era ficar com o demitir... Dorival até o Mundial, aí depois fazer esse plano que você está falando aí. Seria Mas já o fazer correto. antes Seria Não, o mas correto. aí teria renovado com o Dorival, não ia renovar por 2 meses Aí é que só. tá. Ele nem ia Aí é que O aceitar. tá. Dorival E aí ia ter também que tinha um demitir em contrato seguida. finalizado. Precisava renovar. Muita gente dizia, não, calma, o Flamengo não renovou com o Dorival porque a seleção brasileira está pensando também em Dorival. Lembra disso? Lembro. E aí, nesse meio tempo, não era nada disso, não era a seleção.
não era o próprio Dorival, era a diretoria querendo uma outra alternativa. E eu acho que até, por exemplo, agora a gente viu, muita gente vem a público e fala, a diretoria nunca queimou o Dorival. Pelo contrário, nem pode. Como é que vai falar mal do cara que ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores? Mas a diretoria deixa no ar que alguma coisa não agradava, mas nunca disse o quê. Nunca então, vieram e Renata, disseram, olha, esse era o problema, não ficamos com o Dorival por isso e isso. Não, queríamos outra Mas não era filosofia. algo positivo, né? Se não continuou, não era algo positivo. Então, mas nunca ninguém disse o que era. Bom, mas eu acho mais covarde ainda, porque você fala o seguinte, ó, nós precisávamos trocar, mas eu não vou explicar aqui o porquê e tal, isso gera uma especulação. Ué, alguma coisa de muito grave o Dorival fez nos bastidores para ser campeão de 2 títulos e não ter continuidade. Eles acharam que mais um estrangeiro ia resolver a situação, como foi com o Jorge Jesus. Então quer dizer que ainda é o Jorge Jesus o problema? Não, eu acho que é estrangeiro, acho que a imagem do estrangeiro, parece que o estrangeiro ele é mais profissional dos É o que o Palmeiras está fazendo, é o que o Jesus fez lá atrás. Resolveu o que estava achei- tudo resolvido, né? É, entendeu? Mas eu achei muito estranha a postura, assim, do Flamengo no modo geral ano passado, porque ganhou todos os títulos e depois, porque empatou, perdeu pro Avaí no Campeonato Brasileiro, não lembro se empatou ou perdeu, a torcida caiu matando no Dorival. Não, isso é um absurdo, não Porque pode. ele preservava no Porque ele preservava no brasileiro, o time já tinha vencido. Era a equipe B, lembra? Que É, a chamava? equipe B dele, a galera caía matando em cima dele. Pra mim, um erro total. E Rê, o ano do Flamengo é muito atípico, né? Se o Vitor Pereira tivesse ido pra qualquer outro time, a pressão não seria essa, porque já são 4 títulos disputados e a gente tá em março. Então ele tá com essa pressão toda, só que eu também não vejo o clima. Já... Mas ele disse, torcida Ronaldo, que ele tá- foi pro Flamengo por isso, que o que o seduziu a aceitar a proposta era justamente a perspectiva rápida de títulos. E ele falou do Mundial, principalmente. Mas não tem. O caso do Vitor ter ido pro Flamengo não tem problema nenhum. Eu acho que a forma que foi, ele já chega Isso, pressionado. claro. A forma que ele aceitar o Flamengo, pô, qualquer um Normal. Eu acho normal que aceitar o Flamengo. uma coisa que o Agora, Dorival não se o jeito que atentou. foi feita a situação que não foi legal pra ele. Então, uma coisa que o Dorival Ele já não se chegou atentou pressionado lá. foi que a direção, combinando com os jogadores, deu 42 dias de férias. Então, gera um alerta Mas pro por quem, porque Ronaldo? nenhum treinador vai dar mais de 30 Foi dias. combinado com quem? Com o Vitor. A direção e os jogadores. E já o não Dorival tinha não sabia treinador. de nada ainda, Dorival. O Dorival não sabia de nada. Não tinha nem técnico. Não, era ele ainda, porque começou aquela Mas discussão, não tinha ele saiu de renovado. férias. Chico, deixa você menino bom. Você é menino bom. Você é menino bom. Eu tô passando informação, você é menino bom. Diga, vai, Mas você vai, se vai. conversa com você. No meio dessa discussão toda para sair de férias, era o Dorival ainda. Quando foi anunciado aquele negócio com o Vitor Pereira, foi depois do dia 20, lembra? Sim. O Dorival do já dia não tava 20. mais. Então, tava todo mundo na praia, todo mundo tava não sei o quê. E quem deu as férias foi a direção. O Marcos Braz deu as férias para os jogadores. Porque já sabia que ele ia mexer, que ele ia fazer a lambança e ontem faltou perna para os jogadores. Simples assim. Isso é bom, Chico, mas você tem que prestar atenção no Gabiguinho. Sgarbi. Rê, pra mim, ontem ganhou o time. Esse você é bom. Mas ontem, pra mim, ganhou o time com o melhor treinador. O time que tinha um treinador à beira de campo, que é o Diniz, que muito importante, aliás, o título pra ele. Eu sou dinizista, como faz o Capela, eu sou É dinizista. chora coração. Um pouco, Admite. cara. Não, Qual o problema? Fui muito Acontece. feliz durante um tempo, fui muito feliz. Não, e pra mim é um treinador que... perdendo o título brasileiro. É, não, que mas felicidade, cara, hein? foi legal, foi bacana. Realmente, aquela- que felicidade. aquela O cara fase. perdeu É um o baita título mais treinador, velho da ele história merece. do Campeonato Brasileiro, ele foi feliz. Irmão, quando você Gente, foi mas feliz- qual é o time? Quando Qual você é o foi time feliz? no Brasil, Capelanes? Qual é o time no Brasil que ganha todos os títulos que disputa? Mesmo o Palmeiras do Abel Ferreira não consegue, não tem como. Só o Corinthians, hein, Passar Carinho? batido. Não, ok, mas não ganha. Você tá falando que tem que ganhar. Olha só, estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, Recopa, Mas quando tem nenhum time do Mundial, mundo. quando tem. Gente, atenção, nenhum time do mundo, não Isso. estou forçando, não há um time, nem o Real Madrid, não sei, nenhum time do mundo consegue brigar por todas as Mas é competições. óbvio. Nenhum, é impossível. É impossível. também não Mas vai o perder Palmeiras, tudo. Por isso é mas que o tem que Palmeiras- eleger o Palmeiras- objetivos. Exato. O Palmeiras, Não, quando e ele ele entra foi nas competições, ele semifinalista briga da por Copa do tudo, não briga? Você pode ele não foi ganhar eliminado. todos, mas perder Começou todos o também. ano. boa, Começou o Ronaldo, ano. isso é do Começou o Brasil. ano. Palmeiras, favorito do Campeonato Paulista. Um dos favoritos do Campeonato Brasileiro. Favorito, um dos do Copa Libertadores. Um dos favoritos do Copa do Brasil. É favorito em tudo que disputa. Se vai Não, mas ganhar, não são os necessariamente 500. ganha, né? Oi? Não necessariamente ganha. Mas todo ano ganha E alguma aí, coisa. por perde exemplo, todos, se o né? Abel ganhou só o brasileiro e só foi o paulista, prêmio de- então, pelo nossa, investimento, foi não doação, serve, gente. Foi prêmio de consolação pro Abel brasileiro. Porque o time que ele prêmio tinha aí de- começou Não um fala ano. isso, não fala isso, é um sonho do brasileiro, não fala.
Não de sou cálculo, mais. e o vice também, vice-campeão. Prêmios de consolação. Eu fiquei segundo. Ser vice. Eu nem comemoro o vice da Copa do Brasil. Eu nem comemoro. E o Galo foi garfado. Foi garfado na Copa do Brasil. Mas eu comemoro, gente, porque é muito difícil. O que o Palmeiras fez é fora da curva também, disputando tudo. Libertadores, Copa do Brasil, pressão e tudo mais. Perdeu os jogadores, aí ganhou, sai o Veiga, entra o Scarpa. Ah, não, gente, não vai ganhar todos. O Flamengo ganhou 2 títulos quando? No final do ano. E se o Vitor Pereira ficar e no final do ano ele ganhar uma Copa do Brasil e uma Libertadores? Ué, que não vai disputar agora. Ó, ele pode até ser outro vice. Pode também. Aí ele gosta de ser vice, meu. Aí ele tá com o Inter. Aí ele passa vai que eu... Não, eu tô bem com o Mano Menezes. Tem vices e vices. Everton, você tá só de butuca, só observando tudo aqui. É que é complicado, não vai ganhar tudo mesmo. O Cuca, que fez história no Galo, outros treinadores que são importantes também não consegue. O Cuca ganhou uma Copa do Brasil e um Brasileirão no mesmo ano. Não ganhou a Libertadores, então não vale? É isso, Everton? Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? Renata, o que acontece é o seguinte. Primeiro que o Ronaldo tem que tirar esse ódio do coração, Ronaldo. Não, você tá assim porque você tomou uma chegada. O Corinthians tá bem, o Lázaro tá bem, Calma. Gente, sabe o que acontece? Eu acho que é um risco muito grande deixar o VP no Flamengo, porque o modus operandi da gestão de grupo dele não me parece ser das melhores. Os jogadores, um ou outro, vai chegar numa entrevista e vai dizer que o grupo está fechado com ele, etc. Daqui a pouco pode ser que o time ganhe um ou outro jogo, seja campeão aqui, acolá de alguma coisa e tal, porque o elenco é muito forte. Mas me parece que esse modus operandi da gestão de grupo dele não é dos melhores. Ele não tem convicção, tanto que ele muda de acordo com o adversário. Isso pode ser alguma coisa normal? Pode. Treinadores fazem isso. Mudam esquema, mudam escalação. O Cudê mudou o Atlético ontem contra o Milionários. É absolutamente normal. Mas, pelo menos para mim, a grosso modo, vendo de muito longe, parece que ele não tem, assim como não tinha no Corinthians, o grupo dele nas mãos. Aí, depois que ele sai do Corinthians da forma que saiu, você, vez por outra, vê algum jogador do Corinthians dar uma cutucada. Então, nós temos que parar de enxergar que todo mundo está errado, os jogadores do Corinthians estão errados, todo mundo lá de cá está errado, que ele está certo, os jogadores do Flamengo também estão errados. Me parece que ele não conseguiu ganhar o grupo. E isso é um problema, que é muito mais amplo, para uma discussão mais ampla, porque o jogador agora que vai determinar e tal, normalmente quando o treinador não ganha o grupo, os resultados de campo não vêm. O Flamengo não é um cemitério de ideias, a verdade é essa. Então essa trozoba é, sim, do Vitor Pereira, mas muito mais de quem contratou, que não teve convicção para manter quem estava dando certo, levou o Vitor Pereira e agora não sabe o que fazer, porque se manda embora, aí assina o atestado de burrice e do erro cometido, se deixa, a torcida enlouquece, com o que todos estamos vendo aí, com o Flamengo completamente com movimentos aleatórios, negócio medonho. Ô Capela, agora vamos falar do jogo também, porque o Flamengo começou pilhado, o Gabigol já rapidamente tomando um amarelo, mas o time com uma... Primeiro a gente, até no grupo aqui do Jogo Aberto, nossa, que escalação é essa? O cara surtou, mudou todo mundo, tirou 6 titulares e o Flamengo fez... A gente foi bem na prévia, hein? Nossa senhora. Não, mas lembra dos 3 zagueiros aqui? Tava na prévia, né? Algumas mas coisas... Não era o Léo Pereira, não. Não, mas tava Não, o Léo Pereira não, mesmo. Meio certo. Não era o Léo Pereira, não. Era o Fabrício. Era o Fabrício. Papo, Rodrigo Caio e Fabrício. Não, o Ayrton Lucas estava na nossa prévia, ele colocou o Cebolinha por aí. Aí bom, pelo primeiro tempo, alguém... deu certo. Pelo primeiro tempo funcionou, ok? Só que depois, quando ele começou a substituir e colocar os titulares habituais ou os que estão jogando com mais frequência, porque alguns estão lesionados, aí já não funcionou tanto, Capelanes. Gente, posso falar? O quê? O Vitor Pereira meteu o biruta ontem, né, velho? Meteu o louco, Gente, mas quando eu vi, eu fiquei chocado. Não, eu peguei esse caçador do Flamengo e falei, mano, o que esse maluco quer? Não é pra escolher. O que é?
Não é para esconder. Gente, ele tirou o Santos pra colocar o Matheus Cunha. Não, gente, vamos lá. Pro Agora, elenco falando sério. que ele tem. Pra deixar bem claro. Vai. Gente, a arbitragem ontem do Graziani, nem Nossa vai falar mais sobre isso. Uma Nossa piada. Piada. Uma piada. É o manual de como não se apitar um clássico. Horroroso. Ele tinha que ter expulsado, ele pipocou e tinha que ter expulsado o Gabigol. Com 15 segundos de jogo. Dá um pontapé e agride depois chutando a bola em direção ao adversário. É que você, assessor do Gabigol, você já fez aquela cara de Não, mastigado de expulsar não. o Gabigol, O Gabigol é não. seleção. Merecia ter recebido o cartão vermelho? Sim. E o árbitro perdeu o controle do jogo. E por que desde vocês os acham que o primeiros Vitor segundos. Pereira tirou também o Gabigol? Porque poderia ser expulso, tava Pô, na mas cara, tava hoje- pilhado no jogo. Tudo bem, mas é engraçado, né? Aí eu gosto do Ayrton Lucas, mas em nenhuma condição normal de temperatura e pressão física, técnica, individual, coletiva, você não tira o Arrascaeta de uma decisão de novo. Você não tira, você não abre mão do Everton Ribeiro numa decisão de novo, como ele abriu. O pior de tudo, o Negrão colocou aí o sinalzinho do burrinho, deu... Gente, a pior coisa Não, do não, mundo... Negrão, é o Palminha. É o Palminha? Palminha? Então tá bom. Quem que é o Palminha? Não é Palminha. É quando você insiste lá com isso. Quando você insiste no erro, e ele insiste no erro. Abre mão do Arrascaeta, abre mão do Everton Ribeiro, abre mão do Gabigol, são caras decisivos. E aí a coisa, com o Flamengo, o Ronaldo foi muito bem. O Flamengo morreu no segundo tempo. E o Diniz deu um laço na segunda etapa e merecidamente virou o jogo. Fala. Rapidinho, a sorte, né? Se pode dizer assim, né? Que você perde, então não teve sorte nenhuma aí. Que o Flamengo, o primeiro tempo do Flamengo foi bom. Foi bom. Apesar Mas das foi com a alterações. escalação dele. É. Deni, Especificamente para esse jogo, porque eu não, nem acho que isso vai ser sempre assim. Porque se o primeiro tempo fosse vexatório, rapaz. Mas o primeiro tempo... Rapaz. Deni, mas o Se primeiro ele tempo que a treinou gente esse viu... time que entrou em campo Não ontem, treinou, irmão. tá bom. Não treinou, irmão. É isso que eu tô perguntando Deni, pra não você. treinou. Mas a intensidade Se que a gente ele viu no treinou, Flamengo tá no bom. primeiro tempo, Renato... Mas, gente, você acha que zagueiro não nítido. sabe jogar com 3 zagueiros, que Mas meio era, campo não não sabe treinou. jogar com volante, Era de nítido um que não primeiro ia continuar volante? com a mesma é que o intensidade no sistema segundo muda, tempo. né? Você lembra que eu falei? O Diniz, Era nítido. alguém acompanhou Era a coletiva do Diniz, ele disse assim, nós somos pegos de surpresa, Sim, não exato. Foi a imaginávamos, intenção dele, eu acho. tivemos que mudar as coisas rapidamente, e o jogo que ele mais ou menos usou, isso foi o do Botafogo, foi o que menos nós analisamos. O Ele flamenguista falou, também foi pego de surpresa. todo mundo, a imprensa. Menos eu! Não, Eu mas- falei no programa, o Eu Flamengo não tinha fui que pego de guerrear, surpresa. O Porque primeiro ele tempo passou do Flamengo o foi ano guerra. todo Aí o segundo tempo. Ô, Ronaldo, o primeiro tempo do Flamengo foi guerra. Eu Deixa falei, eu falar. entra pra guerra. Os caras entraram com a faca na Ó, daí cabeça. saiu Só que o segundo uma- tempo o pessoal morreram. tava- Morreram. O pessoal tava- O Fluminense não se apresentou também no primeiro tempo. Deixou tudo pro fazia- Fluminense. Foi. O Flamengo empurrou, não Foi tinha isso aí. jeito. Ele só Mas no não segundo mudou tempo isso mudou aqui. tudo. É Aí isso o- aí. Mas o... Ele só não mudou o Cássio aqui porque ele não tinha como mexer no Cássio aqui. Esse treinador aí, o vice Pereira, ele só. Aí você me surpreendi com a escalação. Aqui ninguém surpreendia. Ele mudava todo mundo. Ele colocou até o Renan, o Robert Renan para estrear do lado do Bambu. E vocês bateram o pau no Bambu. Olha, não, do Bambu. Ele fez isso no Corinthians, Mas você viu a velho. declaração, você falou em cima do que você tá falando de treinar ou não treinar. Você viu a declaração do Everton Cebolinha depois do jogo? Falou que ele não sabia, ninguém sabia quem ia Ninguém jogar. sabia quem ia jogar. Até a hora do jogo. prática Mas eu dele. não acho, mas eu não Então, é o que eu vou falar. Eu não acho que isso seja errado. Tem treinador que usa Na isso. Europa, Mas tem como é que que treinar, é? Você Deixa, jogou não. com É vários relativo, treinadores. É relativo. Tem Muda, treinador, né? Na Europa tinha treinador. Eu já tive treinador na Europa que falava a escalação já um dia antes, mostrava o time ali um dia antes. E era o time que ia jogar. Você ia dormir, concentrava, você tem que fazer aquele negócio. Não. Tem treinador, e também já tive treinador, que não avisava o time que ia jogar. Porque, na teoria, deixa todo mundo ligado. Todo mundo, poxa... Que... Todo mundo, entre aspas, Né? Dani. Não, sim, mas assim... Porque quem é ele titular avisa de sabe manhã. que vai jogar. Não, sim, ele avisa de manhã, por exemplo. Eu tô concentrado, aí o cara avisa na hora do almoço lá. Fala, ó, o time vai ser o Capelanes, Assunção, Chico, Sgarbi, Renata Fã e Ronaldo. Aí Só que tem eu um treinei a coletivo semana à toda. noite, e coletivo Aí eu à já falo noite. assim, mano, esse treinador é mal traíra, tio. Treinei a semana toda, ele me sacou no dia do jogo. Então tem essa questão psicológica dentro de um ambiente de trabalho. É a filosofia do... Não tô falando que ele é traíra. Tô falando que tá certo ou tá errado. Não fala que o quê? Não tô falando que o Vitor é traíra. Não, mas nós estamos falando, ele é É o traíra. jeito dele, é o jeito dele. Se o que senhor eu tô tá falando aí, especificamente. fala Não, com tô falando você. especificamente nesse assunto. Nesse que assunto, foi, de Argel? falar Que ou não Argel? quem vai jogar. E Ó, Isso aí é natural, Foi- cada um tem o seu jeito de trabalhar. E foi uma reclamação dos Futebol não é jogadores como do... começa. Futebol é como termina. Não acho não, hein? Não tá Ó, terminando Argel. bem até agora. Todos os jogos Foi uma terminaram reclamação mal. nas entrevistas dos jogadores do Corinthians, né? Que, pô, uma hora a gente treinava com 2 zagueiros, outra com 3. Então ele já chega no Flamengo, já depois de uma semana conturbada, assim, a galera criticando isso. E faz isso, Mas acho é que, eu teoricamente, não no consigo Corinthians entender. ele tinha dificuldade de elenco. A gente fala aqui que Agora o não. Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Não, várias vezes ele colocava no Corinthians o que tempo- tinha à disposição, Cara, é o muito departamento médico cheio. Mas, Não, Chico, não. Então tem tempo de não? Não.
Não. Então. Tinha Entendeu? gente Mas pronta aí você pra quer jogar diferença. e ele fazia Você essa tem que lambança que ele ser, fez mas aí ontem. você quer Colocava os tudo. caras no banco. Quantas vezes a gente não viu o Renato Augusto no banco? Fagner, mas não sei quem no banco, ele falou que tava poupando os caras, tendo uma semana pra trabalhar. Esse treinador que nós vimos ontem, com a lambança que ele fez, é o que tava aqui. Mas, gente, o que deu certo ontem pro Flamengo foi o primeiro tempo. E o Porque primeiro ninguém tempo. entendeu uma lambança. Foi uma lambança geral. Não, aí que tá. Ontem, Ronaldo, Ele pediu pro jogo. Ronaldo, está analisando o jogo de ontem. Ontem o que funcionou pro Flamengo foi o primeiro tempo. Então, a gente tem que ser honesto aqui. Não dá pra. Tudo, você pode olhar o Ninguém histórico, mas entendeu a escalação, ontem. mas o time surpreendeu o Fluminense. Pela intensidade, pela escalação dele, surpreendeu. Era o que a gente Ele criticava. confundiu o Diniz com a lambança Por que ele isso fez. que eu acho que ele foi contratado pra isso, pra deixar o time mais leve. Gente, quando eu olhei a escalação, eu pensei, nossa, num Fla-Flu, valendo Taça Guanabara é título, Mas sim. aí, Renata, aí o Fluminense tem treinador. Porque não foi só recuar o André pra zaga. Foi botar o Pirani e o Lima no meio. Lima, E aí ele amarrou o Flamengo. E aí o Flamengo O teve que fazer Ganso, as que é o trocas. jogador, um dos mais importantes ontem, não foi bem. Não apareceu pro jogo. Sacrificou E pelo aí o Fluminense time. melhorou. Mas ele o Ganso sacrificou. Ontem não Uma foi coisa que digno. todo mundo vai concordar aqui, o Vitor Pereira ainda tem pouco tempo de trabalho, ele precisa ficar pelo menos até o final do ano. Acho que todo mundo concorda. Tem que ficar até o final do ano. Contrato até o final do ano. Contrato até o final do ano, cumpra o contrato. Ele tem mais pouco 3 tempo títulos de pra contrato, de trabalho, fique até o final do ano, PP. Agora, essa não é uma decisão do Vitor Pereira, é uma decisão da diretoria. E é isso que eu tô curiosa pra saber, Assunção. Se a diretoria vai ter coragem de bancar, porque ela já conhecia o Vitor Pereira, que ficou uma temporada praticamente inteira no Corinthians, e agora ela vai ter que decidir. Ou ela banca o que ela acreditou, o que ela apostou, ou ela vai sucumbir, sabe aquela coisa meio sem graça? Não era o que imaginávamos, vamos trocar outra vez. Qual o valor da multa rescisória? Se hoje ele fosse mandado embora, o Flamengo teria que pagar pra ele e pra comissão dele 18 milhões de reais. O Flamengo está disposto a pagar isso? É só fatiar, pô. É só uma fatiada. Sabe, eu tenho uma vida estabilizada. Isso no Brasil nunca foi empecilho. Aí o time que eu vi Tem nesse gente que programa não paga aqui, que a gestão do fatiando, Flamengo é boa. O time que eu vi nesse então. programa aqui, que Tem a gente que não gestão do paga Flamengo é boa. Mas a gestão do Flamengo, qual Eu é a ligo. gestão mais vitoriosa nos últimos anos? Qual que é, Aqui Capela? No Brasil, por títulos. Olha o Corinthians aí, campeão da última década de tudo. A que preço? Deve mais de 1 bilhão. Vale gastar mais do que arrecada Mas o Flamengo e tem ficar as nessa contas situação dele, ó. financeira? Mas hoje, olha, Você é o novo na administrador diretoria do Corinthians financeiro. Não, ele vai- Administrar melhor que quem fez a Tesoureiro do Corinthians. Você é o novo tesoureiro, deixa eu ver tudo isso. Já Gente, aí é que tá. Em algum momento, o Flamengo foi saneado e não ganhava nada. A gente lembra disso com o Eduardo Bandeira de Melo. Aí sanearam o Flamengo e o Flamengo começou a ganhar títulos. Hoje, o Flamengo gasta, mas teoricamente ganha. No ano passado, é o campeão da premiação, Libertadores e Capela. da Copa Sabe do por Brasil. que o Vitor não vai ser demitido agora? Isso não significa que todo mundo é santinho, que todo mundo trabalha perfeitamente, mas que algum resultado tem. Sabe por que o Vitor não vai ser demitido agora? Porque qual é a importância do Campeonato Carioca, que é o título que o Flamengo está disputando agora? Depois de todos que ele perdeu, nenhuma, zero. Por isso é importante no sentido de que ele não ganhou nenhum do que ele disputou até agora. Mas é claro que isso, o título carioca é o menos relevante dos demais, que ele vai disputar na sequência. Então, se não demitiu até gauchão serve agora, pra quê? se não demitiu até agora, vai focar Copa do Brasil, Brasileiro e O Libertadores. gauchão Irmão, serve você pra tá quê, andando por então? onde? Você anda andando por onde, tio? Pede pro pessoal parar de falar. daí não é Tá parecendo feira. Responde pra mim, Chiquito. O Campeonato Gaúcho serve pra quê? Serve pra O não perder. Campeonato Paulista Foi, serve pai. pra quê? Pra não perder. E o Campeonato Carioca serve pra quê? Derrubar Então você treinador. vai lamber sabão, velho. acha Tem seu que vai, quê? Carioca? Derruba treinador, pro acaba pessoal com o parar de elenco, falar aí. desestabiliza tivesse pro Flamengo, apresentadoras de TV. Com a Taça Guanabara Ontem 4. 4. Se ele tivesse vencido 2, aí eu ia na tua Guanabara e Carioca não vale nada. Não vale nada,